Alô, queridos! Começando a nossa live de liderança de hoje, dia 7/7. E estamos bem felizes agora nesse novo canal, descobrindo como é que vai funcionar tudo isso, né? Vocês viram? A gente vai ficar mais pertinho hoje, né? Então eu vou tentar controlar aqui, eu falar, a Dé falar, e a gente encaminhar para o que tá falando. Espera as pessoas entrar para dizer oi. Oi, pessoal, sejam bem-vindos. Oi, meninas. As mulheres são aí, né? Firme e forte, são sempre as Por primeiras, favor, né, homens, gente? comecem, não me Os homens envergonhem. estão juntos aí, gente, ou vocês entram cada um no seu celular? Então vamos lá, acenar para todo mundo aqui, tchararã, muito bom. Assim, você virou o Olha que negócio, legal. né, Ó, já descobri como virar, hein? Muito bem. E aí, gente, tiveram uma boa semana? Como foi? Hoje é recém-terça-feira, né, gente? Um bom começo de semana. Um bom começo de semana. Vai, amor, agora a meu favor, não contra mim, por favor. Assim é bom, porque daí eu fico com a mão nas costas dele, que quando é pra ele parar ou quando não tá bom, eu vou dar uns beliscados nele. Gente, eu tô com uma vontade pra essa live que eu não tô nem conseguindo esperar todo mundo entrar aqui, que eu quero ferver com esse negócio hoje. Porque hoje vai ser muito legal, muito especial. Começa a encher o seu coração aí, abrir espaço pra Deus. Você sabe que expectativas são vasilhas que a gente coloca diante do Senhor e Ele vai encher. Então encha seu coração de expectativa pra essa noite. Tenha no coração assim, uau, nessa noite eu vou receber de Deus, nessa noite eu vou encontrar novidades, essa noite vai fazer diferença na minha liderança, na minha vida, nas coisas que eu vou usar para a família, vou usar aonde eu estiver exercendo uma liderança e também na liderança na casa do Senhor. Então estamos, uau, vamos lá. É isso aí, a gente está bem animado com esse pequeno tempo que a gente está tendo, né? O nosso coração seria para estar com vocês numa reunião pessoal, né? Então, esse formato aqui não é o nosso sonho, mas a gente entende que a gente precisa trabalhar com aquilo que nós temos na mão nesses dias, né? Com a nossa possibilidade. Então, a gente até conversou um pouquinho e resolvemos tentar fazer no Instagram, que eu penso que talvez facilite para alguns e atinja um pouco mais de pessoas, né? Pelo menos eu tenho visto que tem muito mais gente vagando pelo Instagram do que vagando pelo Facebook, né? Gente, na verdade, as crianças estão no Instagram e os vovôs estão no Facebook. Então, eu tava no Facebook e aí eu tenho que confessar para vocês que é uma nova coisa para mim agora entrar nesse mundinho do Stories, que a minha esposa domina com tanta graça. Né? Quando a gente pega a prática, a gente faz rapidinho, né? Mexe rapidinho, já funciona, já deixa uma mensagem ali. Ó, uma coisa bem importante, queridos, é que vocês participem com a gente hoje, porque a gente realmente precisa trocar um pouco com vocês isso tudo que está acontecendo, isso que tá funcionando. Eu vou deixar a Débora agradecer a Deus por esse momento. Vamos orar, amor? E eu vou fazer uma coisa aqui diferente. Enquanto isso, eu vou avisar as pessoas que estão no Gil Batiston lá, que a gente está no Face, tá bom? Tudo bem, vou deixar eu acho que ela já sabe, mas tudo então, bem. Pode ir. Então vamos colocar esse tempo diante do Senhor, né? Eu creio que Deus tem falado muitas coisas ao nosso coração. Ontem nós tivemos uma ótima reunião com os pastores, foi um tempo bem precioso, onde nós podemos ter a oportunidade de alinhar, né, o nosso coração ao que nós queremos que o Senhor está falando para todos nós, como líderes, como igreja. Nós queremos compartilhar com vocês aí então um pouco daquilo que nós entendemos que o Senhor está falando conosco. Então vamos colocar esse tempo aqui diante do Senhor, que os nossos irmãos que faltam chegar aí possam chegar, né, e a gente possa dar continuidade para aquilo que o Senhor preparou para nós. Pai, em nome de Jesus, queremos consagrar ao Senhor essa nossa pequena reunião aqui, esse tempo tão precioso. Queremos que o Senhor tenha um propósito para essa estação, onde nós estamos distantes fisicamente, mas estamos próximos no nosso coração, estamos próximos do Teu propósito. Eu oro para que realmente o Senhor nos dê graça, Pai, nos dê direção, nos conduza aqui através da liderança do Teu Espírito, para que possamos ter um tempo produtivo, onde a Tua palavra aqui possa fluir como um rio, Pai, os Teus princípios de liderança possam nos fortalecer para chegarmos juntos, Pai, ao lugar que o Senhor tem preparado para nós.
nós de motivar pessoas, de influenciar pessoas, de trazer as pessoas ao teu governo, Senhor, em nome de Jesus. Disponibilizamos aqui as nossas vidas juntos para que o Senhor possa crescer e nós possamos diminuir, para que o Senhor possa aparecer através da nossa vida a partir daqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então é o seguinte, pessoal, nós estamos aqui no Instagram e eu abri aqui o Face só para avisar que nós estamos no Instagram, ok? No Instagram Gil Batiston. Então eu sei que tem muita gente que normalmente vê pelo Face, mas nós estamos no Instagram e pedir para vocês virem para o Instagram já, para a gente poder falar só aqui pelo Insta, porque nós precisamos acertar esse canal, tá? Mas eu vou deixar 10 minutinhos aqui de ladinho para vocês não perderem o começo da palavra, mas nós estamos no Insta aqui de frente falando, então vem para cá pro Insta com a gente, tá legal? Que bom. Então estamos aguardando vocês do Facebook aqui no Insta. Vou escrever aqui, tô no Insta. Vamos lá, tô no Insta. Meu Deus do céu, tá fácil, né? Vamos lá, gente, vai dar certo. Sejam bem-vindos aí, glória a Deus, cada um de vocês que está chegando. Já estamos começando aqui, já demos as boas-vindas umas 3 vezes, já oramos consagrando esse tempo ao Senhor e estamos só tentando chamar o pessoal que estava no Facebook para entrar nesse mesmo canal. Ok, vou deixar aqui. Não dá, não vai, a pessoa não vai ver, tá tudo certo. Talvez o melhor seja você desligar. Tá bom? Então avisa todo mundo aí que nós estamos aqui no Insta. Gente, eu quero não perder o tempo de vocês e eu quero começar falando um pouquinho sobre... Estamos no Insta, quem tá entrando aqui. Sobre o que nós falamos na semana passada, uma coisa bem preciosa, bem importante, então eu vou falar 3 minutos sobre isso. Vocês lembram? O foco do nosso ministério é quádruplo, foco quádruplo do ministério: andar com Jesus, pregar o evangelho de Jesus, curar enfermos e expulsar demônios. Vamos lá, foco quádruplo do evangelho, quatro fases que nós precisamos estar. Primeiro, estar com ele. Segundo, pregar o evangelho. Terceiro, curar enfermos. E quarto, expulsar demônios. Não tem como não estar com Jesus. Estar com Jesus é o mais importante. Estar com Jesus é o principal. Se nós não estivermos com Jesus, todo o resto é fake. Então, ter tempo com Ele, estar com Ele, ter presença na nossa vida. Depois, pregar o evangelho. Nós falamos que pregar o evangelho não é ser um super pregador, não é ser uma pessoa que conhece tudo da hermenêutica, da exegética, da homilética e de tudo mais, mas é uma pessoa que compartilha aquilo que está acontecendo na vida. Assim como no Projeto Esther, as mulheres estão dizendo: olha, Jesus na minha vida está fazendo isso. E ponto. Isso é pregar, porque a cada 100 pessoas, 3 vão ler a Bíblia, mas 97 vão ler as Bíblias, que somos nós. Nós somos a Bíblia viva, escrita pelo Senhor. Ele tem uma carta escrita que somos nós para as pessoas. Depois de lerem a gente, eles vão começar a ler a Bíblia mesmo. Então não tem jeito da gente fugir disso. E sim, pregar o evangelho significa dizer: eu estava nessa situação e Jesus trabalhou na minha vida e eu estou nessa situação. Isso é pregar o evangelho. Então, primeiro, andar com ele. Segundo, pregar o evangelho. Terceiro, curar enfermos. Nós somos chamados para viver a presença de Deus. Nós somos chamados para tocar nas coisas naturais. Nós somos chamados para consertar coisas. Nós somos chamados para alinhar as coisas em direção ao que Deus tem. O que a gente alinha? Traz a justiça de Deus. Aquele que estava enfermo se torna são. Aquele que estava amargurado se torna um perdoador. Aquele que era sovina, ele começa a trabalhar o seu coração e ele se torna uma pessoa generosa. Então isso é trazer a justiça de Deus, isso é curar enfermos, também nas doenças da nossa alma. Por último, e não menos importante, expulsar demônios. Significa ordenar as coisas espirituais. Então o seu chamado tem quatro coisas importantes: estar com ele, pregar o evangelho, curar enfermos e expulsar demônios. Isso, tá aí o resumo da semana passada, né? Bem rapidinho para a gente contextualizar todo mundo, e queremos hoje, a partir daqui, então, desse entendimento, né, dessa visão, nós recomeçarmos isso. Vamos desligar o pessoal lá do Face para não ficar ninguém lá distraído. Agora nós temos as pessoas aqui conosco, deixa aqueles 6 que estão lá. Não, os queridos são importantes. Só vou colocar aqui, ó, tô no Insta para as pessoas saberem que a gente tá aqui. Muito bem. Insta. Tá bom. Pessoal, e hoje o que nós vamos falar? Hoje nós vamos falar de uma coisa
muito, muito, muito importante, que é o fato de que Deus tem uma visão para o nosso ministério. Eu gostaria de falar com vocês, com o que nós estamos falando de liderança, que a nossa impressão, e estamos conversando muito sobre isso com os pastores, a nossa impressão é que nós também em algum momento caímos num vício ministerial. E nós estávamos olhando agora não só por que Jesus fala, por como Jesus fala, mas nós estamos olhando bastante também no foco de que qual é a ênfase do ministério de Jesus. Qual é a ênfase do ministério? O que verdadeiramente importa para o Senhor? E qual é esse vício? O que que nós imaginamos? O que que nós pensamos desse processo? As pessoas que chegavam a Jesus, elas tinham a sua vida transformada. Eventualmente, Jesus realmente tocava, dava pão, trazia cura e tocava as necessidades das pessoas, mas ele veio para implantar o reino de Deus. Oi, Mayara, que bom que você está aí. Ele veio para implantar o reino de Deus. Ele veio para revelar o Pai, para conectar as pessoas ao Pai. E ele nunca perdeu o foco do ministério. Então, por que eu estou falando isso? Já falando para dentro da liderança cristã, já falando para dentro da sua célula, já falando para dentro das coisas que você faz e que eu faço. Nós podemos cair no vício de tentar consertar a vida das pessoas. E você lembra, Jesus chega no cego e o que ele fala para o cego? O que você quer? E o cego fala, eu quero ver. E ele toca o cego e o cego vê. O que você quer? Eu quero ser livre. Eu quero ser limpo. Eu quero... Mas Jesus respeita a necessidade sentida e a necessidade vivida pela pessoa que ele está interagindo. Algumas vezes nós temos esse vício de tentar colocar uma certa ordem na vida das pessoas em coisas que não necessariamente são focos da palavra de Deus. E aí a gente começa a misturar um pensamento humano, um pensamento da nossa tradição, das coisas, de valores que são nossos, e nós começamos a deixar menos importante as coisas que são os valores do reino de Deus. Por isso é tão importante nós dispormos a nossa vida nesse tempo para nós crescermos como líderes. Porque muitas vezes nós acabamos fazendo coisas que têm uma boa intenção, né? A gente deseja ajudar as pessoas, deseja levar as pessoas a Jesus, mas a forma como nós estamos fazendo isso nem sempre é a melhor forma, nem sempre é tão eficaz quanto poderia ser. Então a nossa intenção com esse tempo é ajudar cada um de vocês a perceber que existe uma forma... um estilo, né, de liderança de Deus, para que nesse tempo nós possamos atrair as pessoas a Ele mesmo. Então, o primeiro vício de liderança que nós estamos falando aqui, nós vamos falar de alguns hoje, o primeiro vício é quando nós queremos ensinar as pessoas a viverem em coisas que não necessariamente são versadas pela palavra de Deus. Por exemplo, nós podemos ajudar as pessoas e vamos, eu tenho um exemplo claro na minha vida, é o Conexão Extrema Filhos, onde a gente vai falar muita coisa da palavra de Deus e também algumas dicas práticas de vida e tudo mais, mas nós sabemos que a ênfase do Evangelho não é como nós lidamos com os detalhes dos nossos filhos, a ênfase do Evangelho não é como nós lidamos com detalhes do nosso casamento, a ênfase do Evangelho é uma conversão de coração a um estilo de vida conectado com Deus. Queridos, nós estamos muito empolgados porque nós estamos percebendo perseguição chegando. E nós temos clamado por tanto tempo por avivamento, e avivamento, ele pressupõe homens e mulheres que estão deixando a sua vida para viver a intensidade do chamado de Jesus. E isso não ia acontecer sem um chacoalhar, sem chacoalhar o galho, sem deixar cair o que precisa cair, sem primeiro podar a árvore, porque ela tem que estar estruturada e forte para os dias de avivamento. Então nós estamos muito empolgados e nesse momento nós estamos percebendo desse nosso vício. Qual é o vício? Por exemplo, a pessoa chega na célula e você vê que ela trata a esposa de um jeito que não é adequado. Ele fala meio ríspido com a esposa, ela fala talvez um pouco sem jeito com ele, mas olha, não dá 2 semanas a gente como líder fala, querido, vem cá, olha, deixa eu falar uma coisa, como você fala com a sua esposa, isso e aquilo, e aí, como é que tá? Vocês querem marcar um tempo para falar de casamento? Vocês querem? Aí vê um filho e eles dando um grito com o filho.
Depois você já chama, viu? Eu vi que vocês têm alguma dificuldade com seu filho, vocês querem. E a gente já vai entrando pela vida da pessoa, algumas vezes sem ser convidado. Então, não é que a gente não pode ajudar a pessoa no casamento, deixa bem claro. Nem que a gente não pode ajudar as pessoas com os filhos ou com qualquer área da vida dela. O ponto é, vocês conhecem a expressão arrumar cadeiras no convés do Titanic? O Titanic está afundando e a gente está arrumando as cadeirinhas lá. O problema das pessoas é que elas não estão conectadas com Deus. Elas estão indo para o inferno. E aí a gente quer que ela vá para o inferno bem faceirinha no casamento, bem legal com os filhos. Não adianta. Nosso ministério é trazer pessoas a Cristo. E a vida com Cristo vai influenciar todas as outras áreas da vida da pessoa. Eu creio que a partir desse lugar todas as outras coisas vão se endireitando, né? Mas quando nós damos prioridade para arrumar antes de centralizar Jesus, a gente acaba às vezes perdendo, né, um bom tempo e não tendo todo o resultado que nós gostaríamos e que a pessoa precisa. Que coisa feliz ver o pessoal lá de Meia Praia, da Casa do Oleiro com a gente, Léo. Acho que é a Camila que está ali atrás E Casa do Oleiro, que bom, queridos, muito legal. Algumas pessoas estão apertando para participar ao vivo. Se vocês querem mesmo participar ao vivo, avisa aí. Eu acho que vocês estão, né? Então vamos lá, não pode pressupor, né? Então, o que nós estamos falando agora? Que algumas vezes nós ministerialmente estamos mais preocupados em arrumar os detalhes da vida da pessoa do que o que verdadeiramente é a coisa mais importante, que é ajudar ela a ter conexão com Jesus. Se ela não tiver conexão com Jesus, não adianta arrumar casamento, arrumar finanças, arrumar trato com os filhos, por quê? Porque na eternidade a única coisa que vai fazer sentido é se ela tem conexão com Jesus. Agora, como é que você faz um hambúrguer? Você pega uma carne lá maravilhosa com 18% de gordura e você cobre ali, você moe um sal grosso e coloca por cima uma pimentinha do reino. Eu tenho que falar aqui. Bom, vamos lá. E aí você vai colocar ele no fogo e o fogo vai fazer o trabalho. E aí ele vai começar a fazer aquela crostinha maravilhosa, vai começar a ficar suculento e, né, vai perder um pouquinho daquela cor de cru, mas ele vai ficar funcionando, ele vai ficar bom, ele vai dar para comer. O que é quando a gente meio invade a vida da pessoa e quer dizer para ela como lidar com o casamento, como lidar com os filhos, como lidar com tudo, que não pode ser que não seja o anseio dela naquele momento, mas como líderes nós, na nossa ansiedade, nós vamos tentando mexer na vida das pessoas, e aí é como se a gente pegar um hambúrguer e tentar esfregar ele até ele ficar pronto. Falar, mas esse hambúrguer daqui a pouco você deixa lá, ele começa a desmontar, ele soltar, porque você prensa ele, tem que colocar ele imediatamente ou na geladeira para firmar, ou tem que colocar imediatamente no fogo. Se você deixar ele aberto ali sem colocar no fogo e nem para resfriar, ele vai começar daqui a pouco desmontar. Então o que precisamos fazer? Precisamos levar a pessoa a Jesus. O que é levar a pessoa a Jesus? Uma vida com Deus. Agora, quem veio de uma religião mais dogmática, assim, há pouco tempo vai se identificar. Eu tô apaixonado pela Lectio Divina, né? Que é ler, orar, meditar, contemplar e imitar, né? Oratio, meditatio, contemplatio. Então, na verdade, estar na presença do Senhor, estar com Ele, estar conectado com Ele. E aí, querido, o hambúrguer vai ficando pronto sozinho. O teu trabalho é levar o hambúrguer pro fogo. E às vezes a gente aquece bem a mão, coloca o hambúrguer, tenta apertar ele para um lado, para o outro, apertar mais. Não adianta, para de mexer nesse negócio. O hambúrguer não se faz assim. Só aperta ele, põe o sal, a pimenta e põe ele no fogo e deixa ele lá. E isso vai acontecer. O que pode acontecer e que acontece, olha, já tem um hambúrguer aí, né? Apareceu aqui nos líderes de célula. Acho que... não, você não está nesse grupo. Então, tem que pôr o hambúrguer no fogo. O que é pôr a vida da pessoa no fogo? Ensina ela a ter uma intimidade com Deus. E essa intimidade com Deus vai realmente preparar ela. E aí, se você puder e na hora certa, traz ela para os princípios da palavra de Deus que orientam aquela área da vida. Agora, tem coisas que é a nossa cultura, né? O filho com 14 anos tem que trabalhar.
Sim, é a verdade de algumas famílias, não é a de outras. Outras querem que o filho fique estudando, focado no estudo até os 24. Mas aí a gente começa a passar cultura da gente, dizer para as pessoas, viu, tem que ser assim, tem que ser assado. E isso perde a pureza do evangelho. A gente vai virando 1000 regras. E tudo que a gente precisa é contemplar Jesus. Tudo que a gente precisa é ler a palavra de Deus, ler a vida de Jesus com a direção do Espírito Santo e levar as pessoas a essa conexão íntima, intensa com Deus. E aí as outras coisas vão pro ajuste. Não adianta arrumar cadeira no convés do Titanic, tentar arrumar práticas das pessoas antes que o coração esteja muito conectado com o Senhor. Eu creio que quando a pessoa começa a ter esse relacionamento com Jesus, ela mesma vai percebendo algumas coisas na vida dela que estão em desordem. Então ela vai tendo as demandas dela, né? Ela vai tendo a busca dela aí em ajudas em áreas específicas da vida dela. E eu creio que o nosso papel seria então ir atendendo as demandas e as necessidades e não criando essas demandas para ela, né? Vê Jesus, chega no cego e pergunta, o que você quer fazer? Gente, agora fica confortável se você é metido, porque eu vou falar assim, líder metido, que quer se meter em todo o tempo na vida e quer resolver, né? A gente faz com filhos e a gente perde às vezes os filhos por causa disso, ou entre outras coisas por causa disso. Mas, se você é um líder metido, fique confortável, porque, gente, eu fui o mais metido. Eu gostava tanto de expulsar demônio numa época na minha vida que eu ia para as praças que tinha feirinha esotérica em Curitiba só para as pessoas perto de mim ficarem endemoniadas para eu expulsar o demônio, mas a pessoa não queria. Até que chegou o absurdo que uma noite, uma madrugada, a gente começou a escutar um rosnado no nosso apartamento lá em Foz do Iguaçu. Não vou contar os detalhes, meu amor, porque são feios e terríveis, não da nossa parte, mas o que estava acontecendo. E a gente começou a ouvir rugido e batida e falou, isso eu sei o que é, isso é demônio. E aí a gente foi ouvindo nas portas, assim, nós morávamos no 503, quinto andar, fomos ouvindo até o 8º andar e chegamos, batemos na porta e abriu uma pessoa que com a sua veste ou a falta dela dizia já no que trabalhava. E abriu e falou, vocês precisam de ajuda? E ela falou, não, é problema espiritual. E aí foi fechar a porta, assim, eu botei o pé na porta e falei, por isso que a gente tá aqui, a gente resolve o problema espiritual. E daí a pessoa ficou olhando, tá, então entre. E chegamos lá, gente, uma cena bem difícil. E tinha uma pessoa demonizada lá e jogando bebida por todo o apartamento, era uma coisa louca. E aí eu, né, super, vou expulsar demônio, orei lá, Senhor, em nome de Jesus, e lá, e saiu lá, saiu um demônio específico lá, que eu não vou honrar ele dizendo o nome dele, mas que ajudava ela naquela profissão um pouco honrosa. E aí ela ficou normal e falou, o que você fez? Falei, olha, eu orei por você, e você tá livre, você tá liberta. Aí ela falou, você tirou a fulana de mim, falando do nome do demônio. Eu falei, sim, agora você pode ficar feliz. E ela falou, não, eu consigo fazer 3 programas de prostituição sem ela. Com ela eu consigo fazer 10. Manda voltar. Gente, pensa numa pessoa metida que foi lá expulsar um demônio que a pessoa tinha convidado. Quase deu 2 trabalhos para a pessoa. Bom, resultado, uma pessoa que estava lá assistindo essa história começou a ir para a igreja com a gente, começou a ter uma mudança de vida e foi um fruto daquela madrugada. Mas, gente, aquilo foi o cúmulo de fazer por alguém aquilo que a pessoa não quer, né? Ela depois dizendo, ei, eu quero de volta aquela entidade, eu quero de volta porque ela me ajuda, né, nos programas. Então, fica confortável se você é metido, porque eu estou saindo desse lugar, já fui muito mais metido, só que agora eu entendi, nós podemos sim ser metidos, mas prega a tempo, fora de tempo, mas o que nós temos que pregar é Jesus morreu, ressuscitou, e Ele está de braços abertos para você, e se você quiser a vida de Deus em você, assim como é na minha, eu quero convidar você a se converter a Jesus, a entregar a sua vida, e essa é a nossa mensagem não é, olha, faça assim com o dinheiro, faça assim com a bebida, faça assim com o casamento, faça assim com os filhos, faça assim com isso ou com aquilo. Na verdade, a nossa mensagem é, gente, o tempo está chegando no fim, e se a pessoa não for salva, se ela não tiver o sangue de Jesus sobre ela, se ela não tiver conectada com Deus, ela não vai andar com Deus pela eternidade. Digo mais, esses crentes que estão por aí bem friozinhos nesses dias de grande intensidade,
também estão correndo muito risco de deixar os pés escorregarem. É dia de fogo. É isso aí. Então, uma das primeiras armadilhas que a gente falou aí, né, como foi o que você chamou, não foi armadilha, foi Cilada. cilada, distração de um líder, é tentar consertar a vida das pessoas antes de apresentar Jesus a elas e essa vida de intensidade, intimidade, de crescimento com Jesus. Então essa seria a primeira. Eu fiquei muito feliz. Vocês estavam no culto? Quem aí estava no culto? Escreve alguma coisa. Gente, que culto foi esse? Foi muito legal. O pastor Júnior começou a dizer, olha o que está acontecendo, falar de cura, de revelação, do fogo que está acontecendo na vida dele. Eu orei por ele uns 2 semanas atrás, vimos uma cura, um milagre na hora. Gente, nós estamos vendo os milagres de Deus multiplicados acontecendo todo o tempo. Isso enche o nosso coração de alegria. A gente tá, uau, ó. Obrigado, dá o retorno aí quem estava aí, né, vendo o que Deus está fazendo e Deus confirmando com visão, com revelação. Muita gente depois do culto, pastor, eu tive uma visão disso, eu tive uma visão daquilo, olha, Deus me falou isso. Tá todo mundo, por que você acha que tá pipocando? Tá todo mundo cheio de dons, tá todo mundo cheio de sonho, revelação, a visão tá aberta, a palavra tá aberta nesses dias, porque nós estamos sendo preparados para dias bem intensos. Agora, é para isso que nós precisamos levar as pessoas, e não para umas intermináveis aulas de comportamento. Veja, eu não estou dizendo que nós não podemos ajudar as pessoas, porque a Bíblia fala de como tratar a esposa, como tratar os filhos, e tudo que a Bíblia fala é relevante. Mas o foco da Bíblia é que as pessoas conheçam a Jesus. E por que então tem comportamento lá na Bíblia? Porque se a pessoa tiver um mau comportamento, ela não vai conseguir compartilhar com graça e êxito a Jesus, que é a coisa mais importante. Querido, se for só para viver bem, morremos e vamos para o céu. No céu é melhor, não tem dor, não tem doença, não tem medo, não tem irmão que vai embora de perto de você, não tem irmão que vai pescar lá na tua igreja, não tem nada disso. No céu é tudo legal, é Jesus a presença. Nós estamos na terra porque nós temos uma missão. Se você é um líder, você tem uma missão, levar o hambúrguer para o fogo, ou seja, levar o teu discípulo para a presença de Deus. Então para tudo, e pensa, eu estou levando os meus discípulos a viverem a intensidade da presença de Deus? Ou eu estou dando uma ênfase que não é necessariamente a ênfase do Evangelho? Eu posso ensinar, eu posso ajudar, eu posso compartilhar com eles o que Deus está fazendo na minha vida, mas a ênfase da vida é presença. A ênfase da vida é presença de Deus, presença do Espírito Santo, é vida na palavra. É isso que vai fazer sentido, porque vai um monte de gente bonita aí dizer, pode pôr o chip aqui, ou se não for o chip, pode pôr a marca, porque eu quero mesmo é essa vida. E não é assim, queridos, não é para isso que nós somos chamados. Por que nós fazemos isso? Porque algumas vezes nós nos consideramos melhores que as pessoas. A gente olha para a pessoa e fala, ih, essa pessoa aí... Esse aí bebe muito. Ah, esse ali, aquele ali, nossa, ele grita com a esposa. Aquele ali, eu vi ele tratar o filho dele. Eu vi ele mentindo no trabalho. Aquele ali eu sei que ele pegou dinheiro lá. E nós começamos a julgar que nós somos melhores que as pessoas. E quando nós nos julgamos que somos melhores que as pessoas, nós falamos de cima para baixo, assim, viu? Você tem que fazer isso, você tem que consertar aquilo, isso. Queridos, não adianta. Se a pessoa não tiver o fogo debaixo dela, o hambúrguer não assa. Então, muitas vezes nós precisamos cuidar da nossa vida se não tem arrogância em nós, se nós não temos a impressão que somos melhores que as pessoas, porque nós não sabemos quem nós seríamos se a graça não tivesse nos alcançado. O ponto é esse. Eu não posso olhar para um assassino e dizer assim, você é mais inferior a mim, porque eu só sei quem eu sou debaixo do poder de Deus. Eu não sei quem eu seria se eu vivesse por aí extraviado à mercê dos demônios. Então o Senhor tem nos chamado a esse lugar de nós entendermos quão pequenos nós somos, e a graça do Senhor nos faz grandes junto com Ele. E esse é o meu papel, esse é o seu papel de liderança, ajudar as pessoas a se enxergarem como pessoas que têm valor, pessoas que têm um propósito, e à medida que nós alcançamos isso, nós vamos ajudar as pessoas a alcançar esse mesmo lugar. Então, se nós temos esse vício de tentar consertar partes
naturais da vida das pessoas antes de levá-las a viver plenamente com Jesus. Esse vício é motivado porque nós, de certa forma, nos enxergamos com superioridade em relação às pessoas. E nós precisamos resolver isso. Por quê? Porque se nós não enxergarmos as pessoas como o Senhor as enxerga, o que começa a acontecer? Nós acabamos tratando a pessoa segundo o pecado dela. Nós começamos a tratar a pessoa que bebe como se ele fosse feito para ser um bêbado. É um bêbadozinho lá que precisa da minha misericórdia. Eu começo a ver a pessoa que tem problemas conjugais e fico, esse aí é adúltero e eu não quero muito saber dele. Então, vem cá para minha santidade aqui que eu vou te dar uma força. Não é assim. O bêbado, ele está naquela situação, mas ele não é um bêbado. Ele bebe, mas ele é um profeta do Senhor, ele é um apóstolo, ele é um pastor, é alguém que ainda não chegou à plenitude do que foi chamado para ser. Não adianta você chutar um bêbado na rua para depois saber que ele era um príncipe, e no dia que ele for príncipe você ter que andar de cabeça baixa para não cruzar com a vida dele. Na verdade, temos que olhar para o mendigo, um príncipe do Senhor, um homem de Deus, um homem de família. Temos que olhar para o bêbado desse jeito, para o adúltero desse jeito, para as pessoas que nesse momento estão vivendo tristemente uma mediocridade em relação a quem eles foram chamados para ser, em relação ao que Deus os fez para ser. Então, se eu enxergo aquela pessoa que está naquela situação difícil, mas como uma pessoa de valor, que está suja naquele momento, é como quem encontra uma pepita de ouro no meio da lama. Se você encontrar uma pepita de ouro no esterco, você mete a mão, querido. Eu tenho certeza que você põe a mão no esterco para pegar uma corrente de ouro que caiu lá. E vou dizer mais, se você não puder, você mete o dente. Porque você pensa, depois eu tomo ivermectina aqui, se eu tiver algum verme, já resolve o problema do verme, já resolve o problema da Covid, mas eu não vou deixar escapar esse ouro, porque isso muda a minha vida. Então, querido, pessoas são ouro, não importa se ela está na lama, se ela está no esterco, se ela está onde ela está, ela tem valor em si, porque Jesus morreu por ela. E esse é um grande chamado, né, de um líder enxergar aquilo que só Deus está vendo a respeito daquela pessoa. Talvez a maioria ao redor daquela pessoa está vendo só as coisas ruins, as coisas difíceis nela. E o Senhor nos chama para ver as coisas preciosas que só Ele pode ver a respeito daquela pessoa. O Senhor quer compartilhar essa visão que Ele tem a respeito das vidas conosco como líderes. E é isso que vai nos ajudar a tratar aquelas pessoas com amor, com graça, com misericórdia, com bondade, quando nós enxergarmos nela o valor que o Senhor vê. Às vezes a gente planta essa visão na própria pessoa, às vezes a pessoa está desse jeito, porque já na criação dela falou, mas tu é burro mesmo, né? Não faz isso, você é burro mesmo, não faz aquilo, você nunca vai ser nada na vida. E a projeção dos pais já cola nos filhos e eles acabam cumprindo as profecias malignas. Então nós sempre falamos para as pessoas com intensidade do que elas são em Cristo Jesus, e elas são sim príncipes, princesas, homens e mulheres de Deus. Elas têm dentro de si uma semente de eternidade transcendente, grandiosa. Nós fomos criados para os lugares grandes e altos. Isso não é arrogância, isso não é o valor que Deus viu em mim, não é isso. O que eu estou falando é, Ele criou o ser humano para governo, Ele criou para lugares de honra. E esse lugar, se nós não enxergarmos as pessoas nesse lugar, nós não estamos aptos para conduzi-las até lá. Só consegue levar alguém para um lugar glorioso alguém que antes de ver essa pessoa com problema, enxerga onde essa pessoa vai estar. Amém. Então nós estamos com uma chuvinha aqui na chácara, né? Quando começa a chover a gente já fica com medo, será que vai cair a internet? E a gente tem algumas coisas bem importantes ainda para falar com vocês aqui, vamos tentar dar uma apressadinha, né? Eu acho que ela gastou os últimos 20 segundos para falar para mim. Eu acho que o mais importante que eu tenho a dizer para vocês é, se você quer ser um líder, você vai ter que olhar para aquilo que não é como se fosse. A visão que Eliseu tinha era incrível. Eliseu, quando Elias jogou a capa sobre ele, todo mundo via uma capa, mas ele via um chamado que ia transformar a sua vida. Por isso ele disse, que me fizeste, meu pai? Quando Geazi olhava e via os inimigos, ele via os anjos ao redor, tanto que ele abriu os olhos do seu servo e ele viu os anjos e disse, mais são os que estão conosco do que os nossos inimigos.
No final da vida, quando ele disse para o rei, atira a flecha, e o rei atirou 3 flechas e parou, ele se irritou, porque cada flecha era flecha de livramento do Senhor, flecha de livramento contra os sírios. Então, aquele rei só via um pedaço de madeira, por isso parou. Mas ele via muito mais que isso. Ele via a manifestação sobrenatural de Deus livrando a vida de Israel da opressão da Síria. Amém. Assim como Samuel teve que aprender a olhar para uma criança e ver um Davi e ver um rei. Olhava uma criança rejeitada, mas o Senhor via o coração, via um rei ali. Se você vir um rei no seu discípulo, você vai poder conduzi-lo à majestade. Amém. E o nosso desafio para você nesses dias é que você possa refazer as conexões aí que possam ter sido perdidas nesses dias, né? Nós sabemos que alguns têm facilidade aí para fazer célula online, para se conectar pela Outros internet. Nem tanto, e não tem pecado nisso. Alguns discípulos aí ficam próximos, muitos têm vindo ao culto, outros desapareceram, não respondem muito. Então, como nós vamos fazer nessa nova estação aí, antes que tudo possa ficar normal, né? Se é que um dia a gente vai voltar ao normal. Mas, enfim, a gente quer ajudar vocês a descobrir um caminho dessa reconexão. Gente, muito obrigado pelos comentários, né? Eu tô vendo comentários aqui maravilhosos. Leiam os comentários aí uns dos outros, falando sobre alguém dizendo... eu fui tratada como uma princesa quando eu estava em um lugar bem pior. Outros comentando, né? Foi para esse tempo que o Senhor me levantou. Glória a Deus, é ela mesma falando. Mas isso que a Débora falou é agora a chave prática da nossa live de hoje. O que nós precisamos fazer? Eu e você precisamos fazer. Hoje eu comecei uma nova rotina de vida. Novo normal. Fui ver o sol nascer lá no jardim de oração, já estava orando por vocês, orando por essa live, estava empolgado e ainda tô, né? Passei o dia hoje com sono e fervendo, porque as coisas vão acontecer e é para já. Então, nós estamos conversando, né? Principalmente com o pastor Josnei e a pastora Ju. Nesses dias nós estamos conversando intensamente sobre como acessar todo mundo. Principalmente os homens, que às vezes têm mais dificuldade de ficar por perto. Então, queridos, assim, nós temos personalidades diferentes. Por favor, ouça minha confissão agora. Eu, pessoalmente, sou a pessoa que, olha aqui atrás, você vai ver alguns dos meus... Eu tenho uns 300 amigos aqui nas minhas costas. E outros 3 tantos desses que estão na sua casa, por favor, me devolva os livros que você emprestou. E eu sou uma pessoa que foca no projeto, consegue enxergar, consegue ir para a profundidade. Eu tenho um chamado de Deus para lançar fundamentos para as coisas que acontecem no reino. Mas de personalidade, eu não sou uma pessoa tão agradável de relacionamento, no sentido de que eu não sou a pessoa que brinca muito, que ferve muito. Eu sou mais na minha. Pelo que algumas vezes eu posso frustrar a expectativa de vocês. E você pode sentir assim, poxa, o pastor Juliano gosta de ficar pregando lá em cima, espiritual, né? Mas aqui, né, não gosta de jogar bola com a gente. E eu vou aprender, porque isso é muito importante. Nesses dias, todos nós, independente da nossa característica de personalidade, nós temos que dar valor ao que as pessoas têm necessidade. E nós... A Jeane deve devolver os livros do pastor, alguém está falando ali. Se você, como eu, tem dificuldade, não é hora de você ficar escondido atrás da sua personalidade. É hora de saber que hoje as pessoas precisam de conexão. Então o que você vai fazer? E nós também, os pastores também vão fazer isso. Você vai pegar um papel, uma canetinha, e você vai escrever o nome das pessoas da sua conexão, por gentileza. Escreva aí as suas conexões mais próximas. Eu vou escrever aqui, por favor, escreva aí. Vou escrever aqui Josnei, vou escrever aqui Pastor Marcos. Eu não vou escrever pastor, porque as minhas conexões aqui eu vou pôr os pastores primeiro. O Júnior, o Anderson, vou escrever aqui, vamos lá, mais 2 aqui, Pastor João e o Pastor Alcimar. É só um exemplo, eu vou ter mais no meu. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever aqui. Tcharam. Por quê? Porque eu não sou um cara bom, eu sou um cara difícil nisso. Então eu vou escrever e eu vou fazer a minha
eu vou fazer a minha tabelinha aqui, ó, no nome de cada um. Por quê? Porque agora tem muita gente se sentindo sozinha. E quando eu e você, nós nos sentimos sozinhos, sabe o que a gente faz? Sai correndo, abraça as pessoas, liga, diz eu tô sozinho. Ah, talvez alguma mulher faça isso, os homens não fazem isso. A gente, as mulheres, é muito engraçado a gente... Vamos tomar café, chimarrão. A gente liga pra perguntar se os homens perguntam se... Ela fala, Juliano, diz para as pessoas que vai ter reunião, a hora da reunião. E eu entro nos pastores lá e escrevo assim, 7h30 hoje, ponto. E acabou. Aí, se a Dé vai avisar da reunião, ela liga, oi Lu, tudo bem? Como é que você tá? E como é que tá a família? E o João Pedro, e o João Vitor, e o Marcos, e aleluia, glória a Deus, e como é que tá, né? Você fez a unha do pé, não fez por causa do Covid? Nossa, e vai, tem uma conversa, né? Porque ela se importa, e é lindo isso, né? Eu acho que eu exagerei, né? Um pouquinho só, um pouquinho. Você quase não faz isso. Mas a verdade é que não é natural pra mim ligar pros homens e dizer, e aí, irmão, lixou a unha e tal, né? Isso não faz parte da nossa natureza, mas independente disso, então, fala, liga pros homens aí. Sim, mas você vai ligar pro homem e dizer aqui, e aí, beleza, mano? Beleza. E aí, velho? Alguns, né? E aí, velho, tudo bom? Tudo? O que você quer? Não, só pra ver como é que estava. Tudo beleza, beleza. Então tá. Valeu então. Falamos. Acabou, né? Porque às vezes a conversa é assim na sua casa também. Fala aí. Ou aí é assim, o seu marido tem gente que é demais, gente. Ó, tem o Galina, por exemplo, o Evandro. Tem o Elcio. Tem o Josney. Tem quem mais, amor, dessas pessoas? É o Vanderlei, já viram o Vanderlei? Da Suzana? Eles são um grude, gente. Eles têm um DNA, né, é muito legal. Eles se relacionam, eles têm uma coisa assim, pessoas que conectam pessoas, né? Nós vamos receber daqui a pouco... O Gelson é um cara que se conecta com pessoas. O Valmir se conecta com pessoas. Tem essa conexão natural, assim. E eu preciso me esforçar. Não é porque eu amo menos as pessoas. Eu amo as pessoas. Amo tanto que eu fico cozinhando para elas muito. O que é cozinhar? Eu fico preparando alimento aqui. Eu fico lendo, eu fico escrevendo, eu fico pensando. Mas... eu preciso aprender a expressar isso. E nessa hora, nós não precisamos de intelectuais. Nós precisamos de gente que conecte com a gente e se importe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha tabelinha e vou pôr semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. E o que eu vou fazer? Eu vou ligar para as pessoas. Não porque tem uma tabela e porque é uma ordem do pastor. Por quê? Porque como não é natural para mim, eu preciso de um método. Eu preciso de uma... construção que me ajude naquilo que não é a minha questão mais forte. Então nós precisamos que você, no exercício da sua liderança, nesse momento, se comprometa a se conectar com todas as pessoas que estão com você. Pastor, realmente eu não tenho como fazer isso, é demais para mim. Então o que você vai fazer? Se é demais para você... você não é um pecador por causa disso, mas você precisa ligar para o pastor Josney e dizer, pastor, eu tô aqui com 8, 10 pessoas e eu não consigo conectar com elas, eu preciso que alguém comece a se conectar com elas e ter paz no coração, que alguém vai conectando com elas e vai fazendo relacionamento e talvez ela queira depois estar na célula com ele, e isso não pode doer tanto na nossa vida, não é? Você tem que perder porque você não conecta, é que esse momento da nossa vida, nós todos... E tem gente que está precisando de conexão. Tem gente que chorou essa noite e ninguém sabe. Sozinho no travesseiro. E ninguém vai ficar sabendo. E tem gente que chorou 2 meses atrás. E passou 2 meses que não apareceu. Não viu nada. Não viu live. Não viu culto. Não viu coisa nenhuma. E nós não sabemos. Porque a gente não consegue chegar lá no coração dessa pessoa. Então o que nós precisamos fazer agora? Liderar é levar a pessoa do lugar que ela está para um lugar que ela não tem estado. E nós precisamos levar a pessoa a essa conexão. Então, tem 3 coisas, 3 assuntinhos que nós deveríamos, que contribuem com a nossa unidade. O que faz você se sentir amado? Que a pessoa se interesse por como você está se sentindo.
O que mais faz você se sentir amado? Você já viu alguém dando um presente para o seu filho, para sua filha, para sua família? Você ama demais a sua família. Quando você vê alguém fazendo o bem para os teus que você ama, isso fala muito ao coração. Então a primeira coisa que eu preciso falar com cada pessoa que eu for me conectar semanalmente é: e aí, como você está se sentindo nesse momento da vida? E a pessoa pode responder: bem. E tá tudo bem, mas você abriu uma oportunidade. Oi, Rogério. Você abriu uma oportunidade para essa pessoa compartilhar o que ia pelo coração dela. Obrigado aí, o pastor Josney pôs o número dele aí, ó. Se você tiver dificuldade em se conectar, já entra em contato com ele. Você deu oportunidade para a pessoa falar o que ela estava sentindo, e a pessoa precisa disso. E eu vou falar uma coisa para você: as pessoas não querem, eu não vou falar com a pessoa porque eu não sei como ajudar. Ela está com um problemão no casamento e eu não sei como ajudar. E você não é nem chamado para resolver o problema do casamento dela, viu? Com todo o respeito e amor que eu tenho pelos líderes. Mas você precisa dizer: viu, eu tô aqui. Eu não sei o que você faria, nem sei o que faria no teu lugar. Mas eu tô aqui por você, eu me importo com você, eu tô orando por você. E isso já é, na maior parte das vezes, uma coisa que faz muita diferença para a vida da pessoa. Então, como você está se sentindo? Como é que está a tua família? Tem alguém precisando de alguma coisa? E a gente está trabalhando para que as pessoas consigam ser atendidas nas suas necessidades. A gente deu mais de 10 mil marmitas, a gente deu 100 e tantas cestas básicas bem com bastante mantimento. A gente está construindo, ajudando a construir casa. Tá muita gente recebendo cobertores, recebendo roupa, recebendo coisas. A igreja está mais ativa nesses dias do que antes do Covid, com toda certeza. Agora, a gente não tem como adivinhar que as pessoas têm necessidades, então você precisa conectar com as pessoas que são do seu relacionamento uma vez por semana, por favor. Se você tem dificuldade, tabelinha igual a minha. Eu vou ligar pro Josney, pro Marcos, e não é uma mensagenzinha escrita, por gentileza. As pessoas precisam, você precisa ouvir a voz da pessoa te dizendo: a gente tá bem, minha esposa tá bem, os filhos estão bem. Escreve o nome dos filhos. Não é porque você não ama. Eu sou especialista em esquecer o nome de todo mundo, né? Eu lembro Ana, Samuel, eu lembro. Mas passou dali, os filhos do pastor Josney, eu volto e meia, eu erro um nome ali, é o Dani, aí é o Gabi, aí o Gabi é do Anderson, e aí, mas não é o problema. Se você é como eu, escreve, não é que você não se importa, mas você tem dificuldade com o nome, e aí você permita que a pessoa sinta-se importante, porque ela é de verdade. Não é só pra gente fazer um marketing da igreja ou cobrir as pessoas porque tem muito pescador pelos aquários aí. Não é isso. Na verdade é ser família. E por último, uma última pergunta. Então, primeira pergunta sobre o sentimento da pessoa, sobre a família da pessoa. E uma terceira coisa que é bem importante: Deus falou alguma coisa com você nesses dias? Teve alguma coisa no culto que fez sentido para você? Culto. Olha, eu queria incentivar você a estar, porque Deus está fazendo algumas coisas, a gente precisa estar junto nisso. E ora pela pessoa. Talvez para nós homens seja aquele 2 minutos assim gloriosos do dia, talvez para as irmãs seja aquela meia hora assim importante. Mas a verdade é que as pessoas têm valor, mas não basta eles terem valor para nós, eles precisam se sentir valorizados. Porque é melhor ter um amigo declarado, é melhor ter um inimigo declarado, que um amigo que você nunca soube que é amigo de verdade, que não expressou nada para você. Verdade, isso é um tempo de nós enxergarmos formas de amar as pessoas, e eu creio que essa é uma forma, né? Fazer com que elas se sintam lembradas, amadas, cuidadas, mesmo à distância. Então, se você aí tem dificuldade de ligar aí para 10, 12 pessoas, nós sabemos que tem células grandes, né? Tem células aí que chegam até aí 15 pessoas mais. Quem sabe você tem alguém na sua célula que possa te ajudar a fazer isso, como que a gente diz, um auxiliar de célula aí, né? Uma pessoa mais madura que possa te ajudar nessa conexão, nessas ligações, nesses contatos, né? Então vamos lá para que a gente possa juntos fazer isso funcionar. Muito bem.
Só preciso pedir uma coisa para você. Precisa começar agora. Não dá para começar amanhã. Claro que é amanhã, né? Não dá para começar na semana que vem, na outra, porque se nós deixamos tempo, é espaço para o diabo roubar aquilo que a gente tem que fazer. Eu posso contar com você para se conectar semanalmente com as pessoas que têm relação com você? Posso contar? Por favor, põe um dedinho para mim aí para eu saber que eu posso contar e também para saber que você estava comigo aqui na live. Agora eu vou usar 3 minutos, eu vou clicar aqui e vou olhar junto com você. Eu vou usar 3 minutos para resumir o que foi a live da semana passada, o que foi essa live, para você que está chegando agora e para você fixar o que nós falamos, mas também para quem está chegando agora ter acesso às informações. Começou! Semana passada nós descobrimos que nós temos muitas tarefas, muitas coisas, mas que na verdade Jesus chama as pessoas. Nós temos um chamado e esse chamado ele tem 4 coisas importantes para acontecer. A primeira e mais importante é andar com Jesus, andar com Ele, ter tempo com Ele, ter relacionamento com Ele, contemplá-lo, viver com Ele. O segundo importante é pregar, é compartilhar aquilo que está no nosso coração, aquilo que está na nossa vida, o que Deus está fazendo conosco e em nós. Terceiro é curar as pessoas. O que é curar as pessoas? Se preocupar com as emoções dela, com o corpo dela, com as necessidades naturais dela. E o 4º passo é expulsar demônios, que significa botar a mão na pessoa e dizer, sai em nome de Jesus, Exu Caveira, mas também significa trazer luz para as pessoas a respeito das áreas que ela está presa na mente, é clamar pela vida das pessoas, é orar fora do momento que você está com ela e é ordenar o mundo espiritual que se alinhe em nome de Jesus. 1 minuto, consegui. Agora para a live de hoje, que foi muito importante. Uma armadilha quando nós tentamos trazer cultura da nossa vida para a vida das pessoas. Nós queremos consertar a vida das pessoas quando elas não querem ser consertadas. Nós queremos falar como elas têm que tratar os filhos, os negócios, como elas têm que fazer a vida, antes de apresentar elas para verdadeiro relacionamento com Deus, para viver com Deus naquilo que ela tem necessidade. Fizemos uma comparação assim, é como um hambúrguer, não tem como esfregar o hambúrguer, não tem como botar lá o wasabi para ele cozinhar no tempero, você tem que pôr ele no fogo. Então, na vida cristã também é assim. Você leva o seu discípulo ou as pessoas que você está abençoando, ajudando, servindo, para o fogo, que é a presença de Deus. Quando ele está na presença de Deus, o coração dele amolece e aí ele vai até te ouvir mais sobre família, sobre filhos, sobre negócios, sobre tudo. Mas importante, não fiquemos oferecendo dicas sobre o que não é bíblico, sobre o que é pensamento nosso, porque as pessoas se confundem. Elas ouvem a gente e acham que é Deus que está falando e às vezes é só um pensamento nosso e a gente pode interferir indevidamente na vida das pessoas. Falamos que Jesus olhava para o cego e perguntava, o que você quer? Ele dizia, quero ver. E aí Jesus curava. Jesus respeitava a vontade da pessoa, porque até a salvação depende de você decidir, falar, eu vou receber esse Jesus como meu Senhor e meu Salvador. Depois nós falamos que o fato da gente querer mudar a vida das pessoas tem uma causa, que nós nos achamos algumas vezes superiores, mesmo sem querer, mesmo sem maldade, nós nos achamos superiores. Nós precisamos enxergar as pessoas como Jesus enxerga. Se eu tiver uma visão nobre para alguém, eu posso conduzi-lo até aquela nobreza, mas enquanto eu olhar as pessoas como pecadores, como sujos, como inferiores, eu não tenho como ajudá-las. Ter uma visão de Deus para a vida de cada um, é isso que nós precisamos. Até sobre os filhos, quando nós enxergamos, nós vamos conduzi-los ao lugar. Acabou. Não posso mais falar. Acabou o tempo que eu me comprometi. Na prática, depois de tudo isso, nós dissemos que um inimigo sincero é melhor que um amigo que não se revela. E nós convocamos todo mundo que está abençoando pessoas a fazer uma lista das pessoas, das suas conexões, e entrar em contato com essas pessoas uma vez por semana. Eu vou ter aqui, vou pôr X, semana 1. Falei com o Josnei, falo todo dia. Gente, o Josnei incomoda bastante, mas é porque ele ministra muito e ele abençoa as pessoas, sempre está procurando. E eu procurando ele também, porque ele resolve tudo também. Semana 1, falei com o Josnei, falei com esse, falei com aquele. Semana 2, falei. Semana 3, porque eu preciso de método? Porque eu sou uma pessoa pouco... assim, que precisa se esforçar para expressar mais o caráter de Cristo e mais o ralho da minha personalidade que eu estou trabalhando, ok?
Até vou retirar isso, não é o ralho da minha personalidade, é a personalidade com a qual o Senhor me agraciou, que funciona para algumas coisas com mais intensidade que para outras coisas. Por fim, é importante que as pessoas saibam que você se importa com o que elas sentem, que você se importa com a família, com o entorno, com como ela está, e também uma conexão sobre o que foi o culto, o que foi a palavra. Para quê? Para facilitar para ela lembrar que ela tem igreja, que ela tem pastor, que ela precisa se conectar para a gente ter uma só direção. Gente, essa é a live dos líderes, eu amo estar aqui, é o melhor lugar estar com vocês, eu sempre digo isso, né? Eu amo estar com vocês, porque eu me sinto muito em casa, muito feliz. E ainda mais com a minha princesinha, então. É isso aí, querido. Estamos acabando. Gente, ela me cutucou muito hoje. Ela quer dirigir a live, ela diz quando começa, quando acaba. E olha só, gente, eu vou pôr uma câmera aqui nas minhas costas, assim, ó. Olhem, irmãos. Amor, não é verdade. É sim, verdade. Ela me cutucou bastante. Você tem que aprender a ser menos exagerado, querido. Você consegue. Menos, amor, menos. Gente, mas é isso aí, mulheres, encontro vocês amanhã no Projeto Esther, vamos ter uma noite bem especial, já está tudo organizado para amanhã, e eu sei que o Senhor vai falar com vocês, então não perca o nosso Projeto Esther amanhã, e vamos crer que o Senhor vai nos levar juntos para um lugar muito melhor a partir desse tempo, em nome de Jesus. E quinta-feira, 19h19, nós estamos aqui falando sobre Conexão Extrema Filhos. Ainda temos culto de jovens, culto de jovens no sábado às 19 horas e cultos às 10 da manhã e às 18 horas no domingo. Amamos estar com vocês. Beijo, Deus abençoe.